Enfim, essa gravação está demorando para começar. Acho que começou. Começou? Apareceu. Ah, agora sim. Quem disse acho que começou? Por favor. A Júlia. Oi, Gabriel. Ô, Júlia, um abraço para Saudade. você. Um abraço. Quanto tempo, hein, Júlia? Admiro o seu trabalho também. Uma honra você tá aqui presente, viu? Pessoas queridas aqui conhecidas, pessoas que eu não conheço também, mas fico honrado com a presença. Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Eu sou Gabriel Moraes Medeiros, editor na Ofícios Terrestres, em nome da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campinas, a quem eu agradeço. Nós começamos hoje a segunda oficina cultural da Ofícios Terrestres Edições, intitulada Crise de Ansiedade e Crise Social na Literatura Brasileira. A nossa seleção pela Secretaria de Cultura do município de Campinas, São Paulo, instituição ligada à prefeitura, foi possibilitada por recursos da Lei Aldir Blanc. A ideia, então, é eu fazer, pessoal, uma breve apresentação e passar a palavra para dois autores que a Ofícios Terrestres teve o prazer de publicar, que são o Fábio Mariano e o Lucas Michelani. Estou falando em ordem de publicação do livro, o Fábio vai falar primeiro, daí na sequência fala o Lucas, já que o livro do Fábio saiu primeiro. Eu sou, como bom virginiano, eu tenho essas marcas temporais, tudo bem? Vou fazer uma breve apresentação, então, nos aguarda hoje a poeta, aguardamos hoje também a chegada da poeta Maíra Vasconcelos, que vai, se possível, falar um pouquinho com a gente. Ela está passando por algumas questões, mas disse que talvez seja possível ela comparecer. Poeta Clarissa Macedo, que deveria estar presente hoje, não poderá participar, mas isso não altera as pautas, como eu disse, do nosso mini curso, e não altera também o tempo de duração dessa oficina, certo? Então, pessoal, eu vou abrir aqui o material para vocês, lembrando que o Fábio é autor, Fábio Mariano, que fala com vocês hoje, é autor de Ruído Branco, que a Ofícios Terrestres publicou ao lado da editora Patuá, no ano passado, em 2020, e esse livro foi premiado pelo PROAC de São Paulo, que é um prêmio bastante importante, na categoria de prosa. O prêmio é de 2019, mas o livro foi publicado, fruto desse prêmio, no ano passado. Agradeço sempre a parceria da editora Patuá também. E esse livro tem muitas conexões entre crise de ansiedade, crise social e diversas questões que o Fábio vai falar melhor para vocês, tá bom? E o senhor Lucas Michelani, pessoal, escreveu um livro que, entre muitas possibilidades de leitura, o livro não se esgota nisso, mas um livro que vai diretamente ao assunto da crise de ansiedade, do tomar remédio para dormir, das angústias que cercam a pessoa ali no limiar do sono. O Lucas está nos acompanhando aqui também, vai falar hoje com vocês. Um livro de poesia também premiado pelo PROAC 2019, que saiu ano passado pela Ofícios Terrestres. Não quero aqui ficar num tom laudatório, mas é sim um dos livros meus de poesia preferidos, e não é só porque eu publiquei, é de fato um livraço aí. Lucas vai falar sobre esse assunto central para a nossa oficina de hoje, que é a crise de ansiedade, um dos assuntos possíveis do livro, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, não quero tomar o tempo dos autores que vão falar, e da autora também, Maíra, que vai aparecer logo, logo, mas eu gostaria de falar uma breve introdução para vocês, tá bom? Pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar as mesmas palavras que eu dei a uma entrevista para um portal aqui de Campinas, que saiu nesta segunda-feira, a respeito da nossa oficina. Nós não temos aqui, pessoal, um objetivo de passar um quadro clínico ou médico, psicanalítico ou psiquiátrico sobre as mais diversas questões, sobre vocês, ou sobre nós, ou sobre escritores. Nada disso. Nós super respeitamos o lugar dos psicólogos, dos psiquiatras, dos psicanalistas, o lugar especializado do discurso deles no que tange a crise de ansiedade enquanto questões de saúde pública e individual das pessoas.
O nosso objetivo não é adentrar em terrenos de psicólogos, médicos, psiquiatras e análogos. Muito pelo contrário. O nosso objetivo é um objetivo de discussão literária sobre questões que se relacionam com crise de ansiedade e crise social. E observar o funcionamento em dois jovens autores da literatura brasileira contemporânea, no caso do Fábio e do Lucas, e também da Maíra, que seria uma literatura que faz uma espécie de alternativa a uma temporalidade do surto, que eu quero discutir com vocês também, caso ela não possa comparecer hoje, certo? Então, eu queria só fazer essa ressalva, nós não temos objetivos clínicos aqui, sob hipótese alguma, nossa discussão é eminentemente literária, tudo bem? Elaborei um pequeno material de apoio, pessoal, que vai abrir a minha fala antes de eu passar a palavra ao Fábio, certo? Eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Sempre gosto de dar uma conferida se todo mundo está me ouvindo, né? Porque eu sempre lembro daquela notícia que saiu há pouco tempo atrás do professor, acho que foi em algum país, se eu não me engano foi em Singapura, que o professor ficou falando 2 horas e ele tinha caído sem perceber e só foi se dar conta disso depois. Uma situação absolutamente kafkiana. Eu sempre volto para a tela do Google Meet para ver se isso não está acontecendo. Essa é uma coisa que me gera crise de ansiedade. Mas, enfim. Pessoal, para começar, eu queria fazer uma epígrafe aqui. Tem gente entrando. Pronto. Eu queria fazer uma epígrafe, uma citação. A literatura do século XIX, não só o romantismo, mas principalmente o romantismo, ela começa a ter uma projeção de percepção de um mal-estar nas vozes poéticas. Geralmente, você tem muitos poemas em que o eu lírico está perambulando e vem um mal-estar, uma melancolia, uma vontade de dormir, um sono, uma desistência. Isso em fins do século XIX, com toda aquela moda do decadentismo e da negação de uma pulsão da vida, se torna quase obsessivo na literatura. Não só no século XIX, como no século XX também. O Fernando Pessoa, um grande poeta, é também um grande decadentista, um grande negador, por assim dizer. Se a gente pegar partes da obra dele, claro, não estou querendo dizer de maneira totalizante sobre o Fernando Pessoa, mas ele é um grande negador das pulsões, mas a palavra é ruim, alegres das vivências na obra dele. O século XIX começa a trazer para a gente uma categoria de mal-estar em relação à civilização. No entanto, no século XIX, esse mal-estar, se a gente buscar uma possível panorâmica, é um mal-estar que sempre vai para a melancolia, tanto de uma forma de celebração, uma ode à melancolia, vou fazer no meu poema, que a melancolia, o verdadeiro reduto do poeta, o luto, eu sou poeta, eu não aceito essa sociedade baseada na mercadoria, então a melancolia é o meu refúgio, né? Essa sociedade não é digna de um coração igual ao meu, diz o Baudelaire, né? Lá em meados do século XIX. No século XX, no entanto, começa a aparecer uma tópica na literatura de uma sensação de profundo mau presságio. Alguma tragédia vai acontecer. Existe uma ansiedade de ameaça que a gente detecta em alguns poetas, em alguns prosadores. Quem participou da oficina passada, pessoal, a gente falou sobre violência e espaço urbano, de um ponto de vista mais coletivo, a gente conversou um pouco sobre alguns textos que o Benjamin compilou ao longo do século XIX, em que essa sensação de ameaça, ela era uma sensação de que uma catástrofe ia ocorrer em certos momentos, quando as pessoas, por exemplo, contemplavam as cidades grandes, elas tinham uma visão geral sobre a cidade, parece que aquela cidade vai explodir, vai existir uma catástrofe climática, ambiental, vai cair um meteoro.
mesmo sem explicação, a literatura começa a dar indícios de que existe uma sensação de catástrofe coletiva ocorrendo. No século XX, algumas vozes poéticas se afastam dessa notação da melancolia, desse suspirar romântico por uma natureza perdida, por uma ruína perdida, por uma musa perdida, dentro já de um mundo no auge do capitalismo, para citarmos um termo benjaminiano. E no século XX, essa sensação de mau presságio, essa sensação de catástrofe ao ocorrer, rouba um pouco o lugar, essa é a minha hipótese, vocês evidentemente não precisam concordar com isso, mas essa sensação de catástrofe iminente, no plano individual e no plano coletivo, rouba um pouco o lugar das notações de melancolia. Olha esse poema aqui, pessoal. Alguém só manda um áudio aí para mim. Tô vendo, dirigindo e bebendo, só para eu não ficar com aquela sensação ansiosa de que eu perdi a conexão, pessoal, por favor. Tô vendo aqui, tá aparecendo, Gabriel. Tá, já, obrigado. Olha só. Eu vou começar com um poema, para eu ilustrar um pouco isso que eu estou dizendo, pessoal, essa hipótese que de uma maneira bem solta, bem fragmentária eu tento construir, eu vou ilustrar com dois poemas. Um do Raymond Carver, dos anos 1980, e o outro do começo do século XX, de um poeta que morreu na Primeira Guerra Mundial, o Stadler, poeta do expressionismo alemão. Diz o Carver aqui, primeiro está a referência, nessa tradução de Cid Piquet, nesse poema Dirigindo e Bebendo. É agosto e não li um livro em 6 meses, exceto um troço chamado A Retirada de Moscou, de Colancourt. Mesmo assim, estou feliz andando de carro com meu irmão e bebendo um pint de Old Crow. Não estamos indo a lugar nenhum, estamos só rodando. Se eu fechasse os olhos por um minuto, estaria perdido. Contudo, eu poderia facilmente deitar e dormir para sempre, na beira dessa estrada. Meu irmão me cutuca. A qualquer momento, algo vai acontecer. O que eu acho interessante desse poema, pessoal, é que ele lembra muito essa tópica da literatura do passeio ao campo, do flanar, do perambular sem um objetivo concreto. Seria um poema ressaltador de uma calmaria. Olha, nós não estamos indo para nenhum lugar pré-estabelecido, nós não temos horário, cronograma para cumprir. A gente está de boa aqui, dirigindo e bebendo, numa boa, até uma sonolência se abatendo. Parece um poema, para citar uma expressão da Hannah Arendt, de vita contemplativa. Vita contemplativa, no ensaio da Hannah Arendt. Uma fruição sem grandes protocolos a serem cumpridos e sem pressões do cotidiano. No entanto, ele termina o poema com uma espécie de agouro. A qualquer momento, algo vai acontecer. Outro poema que fala sobre o topos do passeio, que seria, eu vou contemplar a paisagem, vou dar uma olhada de boa aqui na natureza, no anoitecer. Esse poema vai ser afetado, vai ser atravessado por um presságio. O poema do Ernest Stadler está presente aqui na Antologia Poética do Expressionismo Alemão, um poema muito anterior, poema de 1913, publicado em língua portuguesa em 76, essa tradução do João Barrento. O que seria um passeio de carro termina num verso gerador de apreensão, uma apreensão que não se diz o porquê. O que seria um velho... Inclusive, no século XX, já tem um bom tempo que as pessoas andam de trem. Em 1929, o Walter Benjamin escreve que os trens logo serão coisa do passado. Então, já tem uma percepção sobre o passeio de trem que é relaxante em muitas apresentações. Mas aqui, o agouro aparece. Um certo latejar no sangue, uma certa angústia sem explicação muito lógica, uma sensação de ameaça.
O comboio rápido tateia e entra pela escuridão. Não há estrela que se afoite. Ele está olhando a janelinha do trem, então, como a gente vai ver. O mundo não é mais que estreita galeria de mina entre os carris da noite, onde aqui e ali fontes de luz abrem súbitos horizontes, esfera de fogo, de lâmpadas, telhados, chaminés fumegando, fluindo. Uns segundos apenas e tudo regressa ao negro, como se nos metêssemos pelas entranhas da noite, para mais um turno no filão. Agora aproximam-se as luzes cambaleantes, dispersas, desconsoladamente solitárias, mas reúnem-se, ganham concentração, desnudam-se esqueletos de cinzas frontarias, empalidecidas na penumbra, mortas. Algo vai surgir, eu sinto profundamente no meu cérebro, uma opressão canta no sangue. Alguma coisa vai acontecer, e essa sensação, para citar uma expressão que se refere à depressão, né, não à ansiedade, mas fazendo uma citação livre aqui, esse demônio da meia-noite, no caso, não o demônio do meio-dia, mas o demônio da meia-noite, a ansiedade, algo canta no sangue. Talvez o poeta não esteja falando de ansiedade, mas essa sensação de que está algo latente, que vai acontecer, que vai surgir, é uma leitura possível. Depois o chão ressoa como o mar, subitamente voamos, soberanamente elevados sobre o rio, pelos ares arrebatados à noite. Ó curva de milhões de luzes, mudo esquadrão, ante cuja parada brilhante correm pesadamente as águas, cordão sem fim alinhado à noite para a saudação. Ele está entrando na cidade com o trem, né? Erupção de archotes, alegria, navio saudando sobre mar azul, festim estrelado, formigando, percorrido até o fim com olhos claros, até onde a cidade se despede de seu hóspede com um casario espaçado. E depois saímos da cidade, a noite volta, as longas solidões, margens nuas, silêncio, noite, reflexão, recolhimento, comunhão, ardor e tendência para o Supremo, que abençoa, para o rito da fecundação, para a volúpia, para a oração, para o mar, para a decadência. É engraçado, fazendo, pessoal, pelo amor de Deus, uma interpretação muito livre, que se uma certa crise de ansiedade, usando um termo muito contemporâneo, não um termo da época do expressionista, se anuncia naquela primeira estrofe, eu sinto que algo lateja no meu sangue, essa segunda estrofe é bem modelão século XIX. Tem uma decadência, uma melancolia, um mistério, tons religiosos aparecendo aqui. Mas essa imagem de um mau pressentimento que ocorre no passeio é um marco da literatura do século XX. Nos momentos de fruição, alguma coisa destrói o seu bem-estar e te assola. E aqui, juro que eu já estou encerrando, pessoal, tá bom? Eu só queria fazer minha última leitura de um livro que alguns de vocês conhecem, outros já ouviram falar, outros não conhecem. Seja como for, é um livro que a gente pode contestar em vários pontos, mas é um livro pequeno e muito grandioso, Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Esse falando sobre surtos, depressão, burnout, TDAH do século XXI. O Byung-Chul Han está falando, pessoal, sobre as nossas ameaças. O que nos traz ansiedade dentro de um paradigma histórico? Ele é um filósofo, hein? Ele não é psicanalista, mas cita psicanalistas e médicos, enfim. Mas faz um tipo de texto também bastante original. Quais são os inimigos que a gente tem que enfrentar que nos causam ansiedade antes da dita crise de ansiedade? Daí ele vai citar o Jean Baudrillard, filósofo que eu pessoalmente admiro muito, né? E aqui dando uma dica, viu, pessoal? Tem, o Jean Baudrillard não tem esses livrinhos, Jean Baudrillard em 90 minutos, Introdução a Jean Baudrillard. Quem escrever um livrinho assim, acho que vai ser um sucesso comercial, viu? Se eu tivesse capacidade, eu escreveria um livrinho de introdução ao Jean Baudrillard. Fica a dica aqui, mas não é curso de marketing, né? É curso de literatura. Vamos lá. De acordo com a genealogia da inimizade de Baudrillard, o inimigo aparece no primeiro estágio como lobo. Ele é um inimigo exterior que ataca e contra o qual nos defendemos, construindo fortificações e muros. O lobo é o símbolo, né, desse inimigo externo, contra o qual você tem que se proteger através de coisas físicas.
No próximo estágio das sociedades humanas, o inimigo toma a forma de rato. É um inimigo que atua nos subterrâneos, que se combate através da higiene. Se a gente pensar no paradigma da peste negra, né, da peste bubônica, na Europa do século XIV, no estágio seguinte, o estágio do besouro, finalmente, ele está usando as expressões do Baudrillard, o inimigo se torna a forma viral. O quarto estágio torna a forma do vírus. Esses se movem praticamente na quarta dimensão. É mais difícil defender-se do vírus, pois estão localizados no coração do sistema. Surge um inimigo fantasma, que se estende sobre todo o planeta como um vírus, que em geral se infiltra e penetra em todas as fendas do poder. Ou seja, o terrorismo vai ser um paradigma viral. A ameaça terrorista vai ser um paradigma viral dentro desse raciocínio que o Chul-Han descreve como Baudrillard. A violência viral parte daquelas singularidades que se instalam no sistema como células potenciais terroristas e buscam minar o sistema a partir do interior. Baudrillard apresenta o terrorismo como a principal forma da violência viral, em consequência de uma revolta do singular frente ao global. O Baudrillard tem muitos estudos sobre o terrorismo, né? Ele caracteriza, entre outras coisas, uma revolta do singular frente ao global. Esse paradigma a gente talvez possa usar de maneira sempre discutível para explicar também as tendências de extrema-direita no mundo do século XXI. A violência viral, que continua seguindo o sistema imunológico de interior e exterior ou de próprio e outro, pressupõe uma singularidade ou uma alteridade hostil ao sistema. Essa violência viral, pessoal, não está mais em condições de descrever enfermidades neuronais, psíquicas, como depressão, TDAH ou síndrome de burnout, esgotamento profissional, né? Se a gente utilizar o termo em que geralmente se traduz para o português. A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: o paradigma imunológico, existem negatividades, existem outros ameaçadores contra os quais você tem que se defender. Seja esse inimigo externo, no qual você se protege através de fortificações, seja esse inimigo externo, um organismo, uma peste, através da qual você tenta se proteger através de hábitos de higiene. O próprio terrorista, ele responde a um paradigma de um sistema imunológico. Ele é uma alteridade ameaçadora contra o qual, para o Baudrillard, para o Chul-Han, você tenta se defender. No entanto, esses transtornos neuronais, tema da nossa oficina de hoje, elas não vêm da negatividade, elas não vêm da alteridade ameaçadora, elas vêm do excesso de positividade, excesso de estímulos, pressões. Hoje mesmo, pessoal, eu vi um meme no Instagram, um meme muito trágico e muito verdadeiro, né? É obsceno, né, a gente exigir produtividade de nós mesmos com 4.000, 5.000 pessoas, saturação de tela, trabalho virtual durante a pandemia, tudo isso causando esse excesso, né, más notícias do mundo político, excesso de informações, de autocobranças, de pressões, de competições, ameaças de desemprego, todo esse excesso de informações do profissional de si mesmo aos discursos motivacionais, a expressões que você ainda tem que estar bem e sorridente, abrindo a janela e dando bom dia para o sol, tudo isso, estou aqui falando coletivamente, mas não estou dizendo que vocês têm que concordar comigo, tudo isso nos surta, nos colapsa. Olha só, é antes uma violência sistêmica, uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão, quanto o TDAH ou síndrome de burnout, a crise de ansiedade poderia estar aí também, apontam para um excesso de positividade. A síndrome de burnout é uma queima do eu por superaquecimento, devido a um excesso de estímulos iguais. É um mundo de que eu não consigo fugir. O mundo profissional, o mundo da produtividade, o mundo do desempenho, né? Da sociedade de desempenho. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica, como o lobo, o terrorista, como o rato. Representa apenas uma massificação do positivo. O excesso de positividade seria uma das explicações do Chul-Han para essa constante sensação de ameaça e de saturação completa
e de mau agouro que sentimos na contemporaneidade. Beleza? Pessoal, passo a palavra aqui para o Fábio. Olha só vendo o chat aqui. Dúnia, obrigado pela participação, viu? Estou já lendo o seu livro, viu, Dúnia? Eu me interessei bastante pelo tema. Depois, ao final da oficina, se puder comentar um pouquinho sobre sua obra também. Você estuda o Byung-Chul Han, Dúnia, ou, no caso, o Baudrillard? Essa obra é monumental, é um livrinho monumental. Eu estudo eu gosto de falar o nome como se fala no coreano, né? Han Byung-Chul. Eu gosto dele porque primeiro que eu estudo Coreia e tal, foi ele um dos que me fez fazer minha segunda graduação em filosofia. Eu tive um professor, inclusive, que foi colega dele no doutorado lá na Alemanha, e eu acho interessante como ele extrai isso, né? Porque ele cresceu em Seul até uma idade e depois foi para a Alemanha, então ele transmite também essa angústia, né? Desse. ah, da coletividade coreana, asiática, de um modo geral, que é o workaholic, só que ele trabalha com os autores europeus, que também, como você viu, eu gosto muito de Frankfurt, então já acaba tendo todo esse link, e eu gosto muito de todas as obras dele. Agora eu tô lendo as obras de estética dele, e é isso, assim, não estudo formalmente em grupos de estudo, mas por fora da faculdade eu gosto muito da obra dele, para mim é irretocável. Muito legal, Dunia. Obrigado pela sua participação. Não sabia dessa pronúncia. De fato, ele é um filósofo impressionante. Eu sou leigo na obra dele, mas tudo que aqueles livrinhos pequenos que começaram a circular pela Vozes, né? Teve uma promoção nos bons tempos ainda pré-pandêmicos. Teve uma promoção na feira da Unesp, eu comprei um monte lá de 50% e, de fato, A Salvação do Belo, A Sociedade da Transparência, Topologia da Violência, são obras monumentais. Sobre os seus estudos, sobre o seu interesse pela Coreia, Dunia, eu também, falando de uma forma totalmente leiga aqui, eu tenho muito interesse por isso. Você me falou dessa questão de problemas, né, da sociedade coreana. Aquele livro do Slavoj Zizek, né, o Problemas no Paraíso, tem uma seção que o Zizek discute um pouco o paradigma Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? Então, obrigado pelo comentário. E, se você sentir à vontade, claro, fala um pouco depois também para a gente sobre o seu trabalho, sobre a sua obra, tá bom? Pessoal, vou passar a palavra para o Fábio agora. Fábio, você vai pedir 1000 perdões, eu só vou fechar a câmera um segundo só para pegar uma aguinha, que eu estava dando uma aula antes da oficina e eu entrei direto, eu estou morrendo de sede aqui, mas eu peço desculpas e vamos embora, tá bom? Mas já volto aqui para te ouvir. Imagina, Gabriel, fica tranquilo, eu já peguei aqui, já fechei a câmera e peguei 2 águas aqui, porque eu também, sabe que eu bebo bastante água, né? Boa noite a todos, a todas, tudo bem com vocês? Vocês conseguem me ouvir bem? Fiz aqui a maior gambiarra, né? Você vê, tá a estante bonitinha aqui atrás. A gente tem uma cadeira aqui na frente apoiando o computador, eu tô numa outra cadeira, né? Mas eu queria que a Capitu aparecesse, a minha lixia. Então, estamos todos aqui felizes e vamos falar um pouquinho de literatura, que eu não tenho essa entrada que o Gabriel tem pela filosofia e pela teoria social. A minha entrada, então, vai ser mais pelo literário mesmo. Eu fiquei muito honrado, muito feliz, queria agradecer ao Gabriel pelo convite, a vocês pela atenção, ao Lucas e à Maíra, que ainda vai entrar, por dividirem esse espaço também comigo. Sou um grande admirador do Ainda Algo Antes de Deitar, que está aqui do meu ladinho. E queria começar, então, a minha fala trazendo uma ideia do que, para mim, é aquilo que a literatura pode produzir de mais belo, né, e de mais importante. Para mim, a beleza é uma categoria que tem a ver com importância também. Antes disso, eu só queria dizer que esse poema que o Gabriel trouxe para vocês,
do Ernst Stadler, não sei se eu estou me lembrando corretamente do nome dele, esse poema sobre a entrada em Colônia, a estação principal de trem de Colônia, ela fica exatamente do lado do Reno. Então, quando você entra, se você já foi para lá, parece que você está vendo ele descrevendo a sua chegada à estação. Isso é de uma beleza arrebatadora, assim. Eu fico, né, muito empolgado com isso. Até porque é uma das cidades mais lindas que eu vi na minha vida e fico fantasiando quando um dia eu vou poder voltar, né? Sei que o governo alemão me peça para voltar, acho que nunca. Enfim, o que eu queria falar um pouquinho, para a gente começar, para a gente ter essa entrada no tema da crise social e da crise de angústia, eu gosto de começar falando um pouco do que eu acredito que seja, como eu disse, aquele potencial grande que a literatura tem de nos tocar, de nos envolver. E quem formula isso de uma maneira que para mim é muito clara é o poeta de língua inglesa, o T.S. Eliot. Tem um conjuntinho de versos dele em que ele fala, né, e aqui estou traduzindo livremente, nós tínhamos a experiência, mas nos faltava o significado. E é o significado que restaura a abordagem da experiência. Então, para mim, o que a literatura pode fazer de mais profundo é nos colocar a experiência e o significado. É trazer para a gente essas duas coisas alinhadas e fazer o laço entre essas duas coisas. Então é isso que eu tento fazer sempre na minha prosa e é isso que eu mais admiro nos autores que eu mais admiro. E vou, então, procurar uma entrada para essa fala através da crise social. Já que a gente vai falar disso, então eu começo pensando o que é uma crise social, para que depois a gente possa pensar como a literatura encontra sua conexão com ela. E ao pensar esses modelos de crise social, eu acabei ficando tão empolgado que eu nem me apresentei, nem falei direito sobre mim, então eu vou falando conforme eu for discutindo, mas eu tenho uma piração com outras áreas que não sejam a literatura, principalmente com a área da economia e das relações internacionais. Eu cheguei até a fazer uma especialização nesse campo, então eu acabo olhando um pouco a partir de algumas perspectivas dali. E quando eu penso uma crise social a partir desse modelo que a gente tem da economia e das relações entre os estados e os indivíduos, a primeira coisa que me vem à cabeça é a falha de um status que estava acordado. Então a gente tem um acordo, e esse acordo é o que funda a nossa convivência. E esse acordo entra em um processo de falha. De maneira bem simples, vamos colocar que o acordo você vai dedicar uma parte do seu tempo, que é a substância da sua vida, ao trabalho. Como troca, você vai receber, como contrapartida, você vai receber um pagamento em dinheiro. Esse pagamento em dinheiro deve ser suficiente para que você viva com dignidade. Então, para que você realize trocas e que essas trocas permitam a você ter a dignidade de viver, de morar, de ter lazer, de se alimentar, de cultivar a sua mente, de estudar. Bom, se a gente pensar que esse é um acordo básico de qualquer sociedade dentro dos modelos capitalistas, e quando eu falo capitalista aqui, gente, estou pensando naquilo que vem depois do feudalismo, tá? A gente pega, quando a gente olha do ponto de vista econômico, os marcos do capitalismo começam ali, quando a gente tem a transição para a Idade Moderna. Então, se a premissa era sempre essa, né? Porque lá na sociedade feudal a premissa era eu trabalho, te dou um pouco do fruto do meu trabalho e você me dá proteção ou você salva a minha alma. Agora essa premissa se faz através do laço do dinheiro, do laço do salário, né? Eu me lembro que me marcou muito quando um professor meu de história estava falando sobre grupos paramilitares
E eu, acostumado com aqueles jogos de Idade Média, né? Eu costumava jogar na adolescência, pergunto para ele, professor, então eles são como se fossem mercenários? E ele falou para mim, olha, você poderia até usar essa denominação, mas o que é um mercenário? Não é um cara que vende o trabalho dele bélico em troca do dinheiro? Se você pensar de uma certa maneira, todos nós, na sociedade que vivemos, vendemos nosso trabalho em troca de dinheiro. Então, cuidado com essa denominação. E aquilo foi uma coisa que eu fiquei, sabe, vai pra casa, nossa, ele tá tomando banho, nossa, fazendo janta, não é mesmo? Então, assim, foi algo que mexeu muito comigo. E depois eu fui entender de onde vinham essas visões. E se a gente pensa nesse acordo do dinheiro, e a gente pensa na sociedade do século XXI, uma das falhas que a gente vê nesse pacto é Casé, justamente... desculpa te interromper rapidinho, pessoal, desculpa. Você estava falando bem da falha no pacto. Pessoal, já estamos aqui com a poeta Maíra Vasconcelos, autora de O Livro dos Outros, que saiu pelo Ofícios Terrestres este ano, e a Maíra também vai falar, depois do Lucas, seguindo a ordem de publicação dos livros. Maíra, é uma honra estar aqui na sua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fábio, desculpa que eu te interrompi, então. Imagina, Gabriel, problema nenhum, é uma honra ter a Maíra aqui, poder dividir essa fala com ela também. E retomando um pouquinho de onde eu estava, a gente fala um pouco dessa questão da crise do pacto social, e uma das coisas mais evidentes que a gente vê é quando esse pacto encontra uma assimetria, ou seja, eu cumpro com a minha parte do combinado, mas aquilo que me é dado como contrapartida não vem. Ou seja, eu me mato de trabalhar e não tenho dinheiro suficiente para sobreviver com dignidade. Ou então, trazendo aí um outro lado desse pacto social, eu pago os impostos, cumpro as leis, e em troca existe uma força do Estado que garante a minha segurança e a minha sobrevivência, ou que deveria fazer isso. E, no entanto, eu, ao fazer isso, sou assassinado por esse mesmo Estado que deveria garantir a minha proteção. Ou então sou violentado por esse mesmo Estado que deveria garantir a minha proteção. Né? Gente, se o Estado serve para garantir a proteção ou para garantir a propriedade privada e consolidar a classe burguesa no poder, a gente entra em outra discussão. Mas o fato é que existe uma percepção desse pacto geral, uma percepção difundida de que o pacto funciona mais ou menos assim, e de que existe uma percepção de que esse pacto está falhando. E quando essa percepção da falha do pacto começa a se tornar muito aguda, a gente começa a ter bolsões de descontentamento que, se acabarem por se conectar, podem ser ameaçadores, tanto para as estruturas quanto para os indivíduos. E aí eu quero lembrar o momento da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, no qual se dizia que o Donald Trump era o candidato anti-establishment. Quer dizer, o que isso queria dizer? Queria dizer que ele era o cara que, de alguma maneira, criticava aquilo que se colocava como o pacto. Aí ele olhava para o pacto e falava, a gente falhou, a gente tem que voltar. É óbvio, essa ideia de uma volta para um passado dourado e bonito, Make America Great Again, né? Primeiro que é obviamente impossível, porque existem pontos de não retorno no meio do caminho. E segundo, que ela é fantasiosa, porque aquela América que era great não era great para todas as pessoas envolvidas, e boa parte das pessoas para quem ela não era uma maravilha são as pessoas que foram sistematicamente massacradas e que agora têm voz para exigir que as suas vidas importam. Certo? Então, quando a gente olha para a crise social, a gente pode vê-la de vários ângulos. Um dos ângulos é a percepção de que esse pacto social falha. O outro ângulo é a percepção de que esse pacto social, para uma parcela da população, nunca foi aquilo que ele prometia.
e que essa parcela da população passa a reivindicar a sua existência de maneira digna, dentro de um quadro em que outras forças querem conservar o pacto tal qual ele existe. Né? Então, essa tensão é o que eu vejo como sendo a crise social. Né? E aí, o que a gente entende, então, que a literatura pode fazer e como a literatura pode se diferenciar das obras teóricas que tentam encontrar uma entrada para essa discussão da crise social? É aqui que eu retomo aquela frase, aquele conjuntinho de versos que eu coloquei do Eliot. A literatura me coloca na experiência. A literatura me aproxima da experiência que está amarrada, que tem um laço com o significado. E aí que eu acho que, por exemplo, eu vou pegar aqui dois caras da tradição brasileira, né? Mas quando a gente pega o exemplo do Graciliano Ramos, quando ele coloca ali em angústia as dores daquele narrador, que é um narrador absolutamente transtornado, essas dores individuais, né, e quando eu falo das dores individuais dele, gente, não estou dizendo que a gente tenha que se conectar a esse narrador, achar que ele é legal, nada disso, né? O Graciliano é excelente na arte de criar crápulas para colocar nos livros, mas o Luiz da Silva, a gente percebe que as angústias que ele vive não são angústias só individuais, são dimensões individuais do social. Então, a história da família dele não é a história da decadência de uma família, é a história da decadência de uma classe social inteira. A história dessa classe, isso aparece muito ali no pano de fundo, quando ele comenta o que aconteceu com os ex-escravos do avô. E ele relaciona isso a uma parte deles indo para o cangaço. Ele faz esse laço através do filho de uma das escravas. Então, a gente vai ver que toda a vida do Luiz da Silva é tecida pelo Graciliano nesse laço com uma crise de um pacto social que está derretendo. E isso acontece ali na década de 30, e isso acontece, na minha visão, a partir de 1989 se inicia um processo, mas principalmente eu vejo algumas raízes ali no período entre 68 e 73, a gente começa a ter um derretimento de um certo pacto, que era até um pacto internacional. Depois disso, a gente tem 89, e aí principalmente a partir de 2001 e 2003, com o agravamento a partir de 2016, né? A gente sabe no Brasil os sintomas que a gente experimentou, né? Desvalorização da Constituição, golpe, eleição de candidatos da extrema direita e retorno aí dos mais escabrosos genocidas e torturadores que a gente teve na história como figuras de poder. Então, assim, é de se pensar como a literatura se ocupa dessas experiências que são perpassadas pela crise social. E acho que uma coisa importante para a gente pensar isso é que a crise social, e por isso que eu trouxe o exemplo do Graciliano, a crise social ela se manifesta nas individualidades e se manifesta nas experiências de vida. E ao trazer essas experiências, ela cria estados diferentes nas diferentes pessoas. E ela fomenta, inclusive, estados de prontidão para a violência, ainda que essa violência seja uma violência de defesa. E aí eu vou trazer um trechinho do Ruído Branco. Vou pedir desculpas para o Gabriel. Gabriel, eu mudei
o trechinho que eu tinha combinado com você, tá? Não, ó, Gazé, não era para você ter falado que a gente combinou para parecer uma coisa sobrenatural. Ó, eu tinha preparado, né? Na verdade, eu tinha preparado uma fala em que eu ia falar um pouco de outras coisas também, mas aí eu sempre tento cronometrar e ensaiando, e sempre sai diferente do ensaio, mas quando eu vou cronometrando, eu vou ficando desesperado, que eu não consigo falar de tudo, eu vou cortando. Espero que eu não esteja me excedendo. Gente, eu vou ler um trechinho do meu conto Praga, que está aqui no Ruído Branco, e antes dele, só fazer um panorama para vocês. Praga é um conto no qual você tem um professor de química que vai para o cursinho e que, antes de ir para o cursinho, para ali num boteco que fica na esquina do cursinho e come um espetinho, vai e volta. Ele tem uma rotina ali. E o conto é narrado do ponto de vista de um dos garçons do boteco, né? Então a ideia é que esse garçom vai contando o que está acontecendo e aquela noite é uma noite em que acontecem algumas coisas. É a noite em que o professor pede demissão do cursinho, é a noite em que tem uma briga, quase tem uma briga que sai morte no bar, e é a noite em que vai ficar demarcado depois que a decadência daquele bar ou daquele dono do bar vai levá-lo às mãos de um dos garçons. Então, aquela noite é uma noite muito especial. E é uma noite de Libertadores também. Tá? Então, eu vou colocar aqui esse trechinho. Só que, pessoal, ele mencionou a noite de Libertadores. Está passando um jogo da Copa Libertadores entre dois times ficcionais. O Inter de Cartago e o Atlético de Cartago. Cartago é uma cidade ficcional em que se passam as histórias do livro. O jogo é entre a Inter de Cartago e o Cerro Porteño. Então, tem um time real aí. Ó, o que acontece ali o dono do bar, o apelido dele é Xiliga, porque ele não consegue pronunciar se liga, então ele fala Xiliga e ele fala isso muito. Então vira o apelido dele e ele começa a gritar com uma das garçonetes, porque ele não tá vendo ela, ele precisa que atenda, e ele chama a filha dele. Então começa ali a se criar uma tensão. E aí ele tá gritando, e o garçom, que é o narrador, fala, ele vê que um dos garçons está indo para o banheiro, vê se a menina está no banheiro, e ele está mais perto, ele fala, não, deixa que eu vou. Né? Ele não gosta muito desse garçom que estava indo, então ele fala, deixa que eu vou. Bom, meu olhar cruzou primeiro do polaco, o dono do bar, cheio de ódio, e depois o do Chupim, o garçom, que parecia estar indo para o mesmo lugar que eu e ter desistido. E eu fui até o meio do caminho, matei uma barata e me dirigi ao quartinho onde tínhamos que deixar as nossas coisas. Era um quarto fechado e não podíamos acender a luz. Cada um tinha um armário, e ali tinha um banheiro só. Geralmente era bem limpinho, porque a Daisy, a filha do polaco, costumava cuidar bem dele, embora usasse o da casa dos dois, que era umas 3 quadras para cima. Quando entrei, enfiando a mão no bolso, não esperava, fechando a porta, ser jogado contra o armário. Senti a lâmina no meu pescoço. Palhaço, olha aqui, se você chegar perto de mim ou falar o que você falou pros meninos do cursinho mais uma vez, eu te furo inteirinho aqui mesmo. Você entendeu? Você tá achando o quê, otário? Cala essa boca. E eu, sem saber o que fazer, e então a faca deslizou pra minha axila. E ela disse, sabe o que um corte aqui faz com você, sabe? Te estraga. Deixo você aqui sangrando pro Xiliga depois te espetar e botar na churrasqueira, seu canalha. E cuspiu na minha cara. E então abriu a porta e olhou para trás. E eu pude ouvir uns passos indo para longe, sem entender. E então ela virou e me viu e falou, puta merda, Pedro. E sem saber muito o que fazer, eu disse, relaxa, Mara, vai lá que o Xiliga tá puto e depois a gente desenrola. E ela, sem saber o que fazer, foi. Entrei e peguei a camiseta. Então ele tá indo buscar uma camiseta que ele ia emprestar pro professor e ele passa por essa cena que não era para ele, né? Quando ela vê que não era para ele, ela fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas existe um pacto muito simples
de que, não sei, você deveria ter segurança onde você trabalha, você deveria ter segurança pela rua onde você anda, né? E, obviamente, esse pacto nunca aconteceu para mais da metade da população mundial, né? E quando eu falo mais da metade da população mundial, com certeza, ele nunca aconteceu para as mulheres. Então, a gente pensar o que esse derretimento do pacto significa, muitas vezes ele significa, para alguns, a oportunidade de reivindicar privilégios. Porque a partir da crise de um pacto, se propõe a formação de um outro. O problema é que para uma outra parcela da população, significa a oportunidade de avançar seus privilégios às custas da opressão do outro. Então, o momento de crise é um momento em que está todo mundo se mexendo. E os opressores, né, a gente não pode pensar que os opressores deixam de se mexer ou que eles perdem terreno porque o pacto está em crise. Eles estão se movimentando para ganhar mais terreno. E aí, como eu disse, né, eu não sou teórico social, eu não sou economista, apesar de ter estudado amadoristicamente o negócio, a minha entrada é pela literatura. Então, o que eu tento fazer, e o que eu acho que a literatura tem uma capacidade muito grande de fazer, é a de nos colocar, primeiro, para entrar em contato com a pele dessas outras experiências. Entrar em contato com o viver aquelas experiências, ainda que essa vivência seja uma coisa meio canto da sereia. Você nunca consegue chegar no centro, que se você chegar você é devorado. Então você tangencia, você ouve uma parte. Por outro lado, o que a literatura pode fazer é finalmente nos dar uma oportunidade de nos ver. Finalmente fazer com que a gente olhe e pense, essa opressão não é só minha. E pense, essa dor é uma dor que é análoga à que eu passo. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente consegue adicionar significado à experiência. E aí, retomando aquilo que o Eliot dizia, né, é o significado que restaura a abordagem da experiência. Então, eu acho que eu fecho aqui e agradeço aí a atenção de todos. E estou ansioso para ouvir Lucas, Maíra e depois o Gabriel e vocês com as contribuições de vocês. Obrigado, gente. Fábio, obrigado pela fala. Olha, a Fernanda e a Riviane aqui pediram para você enfatizar o nome do livro e do conto. Pessoal, só lembrando sempre que este mini curso é gratuito, mas é importante também, acho que a gente divulgue os trabalhos, tá bom? Fábio, fala um pouquinho do seu livro, mostra para as pessoas o conto que você citou, os paratextos, por favor. Tá de lambiarra aqui, tudo demora um pouquinho, ficar enquanto isso, só dá um recado antes de eu passar a palavra para o Lucas. Daí, Fábio, você vê, por favor, né, se alguém quer fazer um comentário, fiquem à vontade, viu, pessoal? Muito legal sua fala, viu, Fábio? Obrigado. Pessoal, só um recado. Se alguém aqui participou da primeira oficina, que foi na semana passada, eu já emiti certificados, certo? Se alguém, eu havia pedido tanto na primeira quanto na segunda da semana passada que as pessoas me pedissem por e-mail. No assunto do e-mail, certificado, emissão de certificado. Então, se alguém tem interesse em certificado, um certificado simples, em nome do Fisioterapeutas de participação desta oficina, me mande, por favor, no e-mail que eu mandei para vocês, naquele e-mail Gabriel_M_Medeiros, estou colocando aqui no chat de novo. Tá bom? Beleza, Marina. Então, me mandem novamente. Talvez eu não mande tão imediatamente para vocês, certo? Mas ao longo da semana que vem eu quero mandar. Se eu esquecer, por favor, me avisem. Não é má fé, é excesso de coisas para fazer. Mas eu vou mandar hoje, já mandei toda uma leva.
Fábio, então, antes da gente passar a palavra para o Lucas, fala um pouquinho do seu livro, você já colocou aqui, comenta um pouquinho dele, fica à vontade aí, por favor. Bom, gente, é o que eu falei, né? Eu fico nervoso e aí eu vou me atropelando. Esse é o Ruído Branco, é o meu terceiro livro. Ele é a segunda coletânea de contos. Na verdade, eu não vejo ele como um álbum de contos, assim como o primeiro livro, que é O Gelo dos Destroyers, que eu, não muito inteligentemente, deixei atrás do computador. Então, não vou conseguir alcançar aqui. Mas o Ruído Branco foi publicado numa parceria pela Patois e pela Ofícios Terrestres. Né? Eu tive o grande prazer de participar de todo o processo da publicação e da produção do livro ao lado do Gabriel, pude aprender muito com ele. E uma das coisas que norteou o projeto do Ruído Branco era uma tentativa de compreender como duas grandes linhas de força agem sobre os indivíduos, a ameaça e a ausência. Então, a ideia é que cada conto estivesse permeado por essas duas grandes forças. Então, em todos os contos, alguém é ameaçado e alguém está ausente. Ou existe alguma ausência ali que se pressente. E, claro que a relação disso com o título, né, essa ideia do ruído branco, essa parede de som que a gente não consegue distinguir muito bem, e que talvez a gente não consiga decifrar. Então, essas frequências que acabam sendo que a gente não percebe e que ainda assim existem. Então, a ideia dos contos, eles estão divididos em 3 sessões nesse livro, e basicamente em todos eles essas duas forças agem. O conto que eu explorei um pouco aqui com vocês, o Praga, eu nunca lembro de cabeça a ordem, mas eu acho que ele é o 7º. É o 7º conto do livro, e o livro surge de um projeto que foi enviado para o PROAC, lá em 2019, e quando ele se tornou realidade, né, eu fiz também algumas oficinas de criação literária voltadas para o público do ensino médio. Fiz alguns programinhas, se vocês quiserem seguir lá no canal do YouTube, depois eu deixo aqui os links para vocês. Que são eu já estou postando aqui, eu vou postar seu Insta também, viu, Fábio? Obrigado, Gabriel. E aí a gente tem mais 2 eventos por acontecer, então também deixo aí esse convite para vocês. O Ruído Branco, para encerrar, é um livro que representa muito para mim, porque eu acredito que ele tem uma ligação, um laço muito forte com um espaço urbano, e claro que isso se tornou mais presente ainda com a pandemia, porque, bom, eu vivi a vida inteira no centro de Campinas e eu sempre me locomovi de ônibus, então observar a paisagem urbana era muito parte daquilo que alimentava a minha criação. E hoje, obviamente, né, eu sou asmático, então o máximo que eu faço é ir colocar o lixo lá no térreo, né, na garagem do prédio. Então, essa falta que o espaço urbano faz também para a criação me faz ter um carinho todo especial por como esse espaço urbano está representado no Ruído Branco, mas, ao mesmo tempo, pelo quanto esse espaço urbano também é marcado pelas ausências e pelas ameaças, tanto na cidade que serve de modelo, que é Campinas, quanto na cidade ficcional, que é Cartago. Obrigado, gente. Pessoal, antes de passar a palavra para o Lucas, fiquem à vontade para fazer perguntas, para interromper. Podem participar. Robson, você levantou a mão?
Boa noite para todas e todos. Espero que estejam bem, com saúde, se cuidando. Fábio, gostei muito da sua observação, principalmente sobre o pacto social, mas eu fiquei muito intrigado com uma coisa que me deixou com um boi atrás da orelha. A todo momento, quando você falava sobre as questões de classe social, você falava dos grupos, assim, de forma muito subjetiva, dos grupos minoritários, dos grupos marginalizados, e aí me surgiu uma pergunta. Na verdade, eu vou dividir essa pergunta de duas formas. Primeiro, você tem medo de falar que esse grupo minoritário são pretos? E a segunda, você acredita que esses grupos minoritários que são mais excluídos na nossa sociedade, que não são incluídos, inseridos e abraçados por esse pacto social, são aqueles que vivem à margem da sociedade, ou seja, na periferia? E sendo esse grupo composto majoritariamente por mais de 90% de pretos, mestiços, híbridos, seja lá como queira chamar a hibridação da sociedade brasileira, são esses grupos? Obrigado. E desculpa a provocação. Imagina, Robson, eu que agradeço pela provocação e acho que, né, eu não diria que eu tenho medo de colocar isso. O que eu sinto ao falar é uma espécie de cuidado para não falar em nome de e para não falar me colocando como. Né? Eu acho que eu tento tomar esse cuidado justamente porque eu lembro muito de uma fala da Julia Gambassi no lançamento do primeiro livro do Ofícios Terrestres, quando ela falou: o que eu quero aqui não é dar a voz e nem dar a vez, porque não me cabe dar essa vez. O que eu quero é tão somente ver uma sociedade diferente. E, na parte ali que me cabe dessa sociedade, tentar agir do modo mais... e aqui não é mais a fala da Júlia, tá? É a minha fala. Do modo mais ético e do modo mais comprometido possível com essa sociedade. Isto posto, quando você traz a sua fala, eu digo que é irretocável, que não vejo, assim, o que eu vejo dentro da nossa sociedade, aí pensando em Brasil, né, eu acabo usando, às vezes, exemplos de outros lugares, por uma certa tendência a minha trajetória inteira foi de estudar literatura americana, mas uma das coisas que, para mim, é primordial quando a gente pensa essa questão da ameaça e da ausência é justamente que essa ameaça e essa ausência tem classe social definida, tem... e aqui peço que você me corrija, me perdoe se eu disser com o termo que não for o termo melhor, tá? Mas tem a questão dos pretos e pardos, exatamente como as maiores, as populações mais marginalizadas e mais assassinadas e mais marcadas por essa lógica de opressão e massacre. E, obviamente, a gente não pode esquecer que todos esses grupos que a gente coloca aqui, quando a gente fala LGBT, a gente fala também das mulheres, obviamente, mas acho que a gente não pode nunca deixar sumir o horizonte da... Eu não sei, acho que eu quero começar de novo essa frase.
eu acho que quando a gente coloca essas lutas e essas questões, como eu te disse, eu não posso nunca deixar que a minha voz, por mais indignada que ela seja, ocupe um lugar que não é para ela ocupar, na minha visão. Então, eu não sei se eu me fiz entender da melhor maneira, mas, de qualquer maneira, eu te agradeço demais pela pergunta e estou à disposição para falar de novo. Eu que agradeço, muito bom, obrigado. E, Robson, só um comentário aqui. Obrigado pelo compartilhamento da oficina, viu? De coração. Tá? Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta para o Fábio, fica à vontade, ou uma pergunta de outra natureza, passo a palavra agora para Lucas Michelani, que é o autor do Ainda Algo Antes de Deitar, para falar um pouco sobre esse livro que está muito relacionado, né, Lucas, a questões de ansiedade. Sim. Oi, gente, tudo bem? Já vou me apresentar um pouquinho. Eu provavelmente não vou ser tão didático como o Gabriel ou o Fábio foram, porque acho que o meu forte não é falar muito falar muito para muitas pessoas, mas vamos ver. Primeiro, eu agradeço o convite, Gabriel, de estar aqui do seu lado, do lado do Fábio, da Maíra, e de vocês também. Obrigado por terem vindo. Cara, fiquei pensando muito em alguns pontos que o Fábio comentou, assim, e que dialogam muito com o que eu fiquei pensando em trazer para a fala aqui. Primeiro, explicar um pouco sobre o livro, eu acho que é importante. O Ainda Há Algo Antes de Deitar, ele foi também contemplado pelo PROAC de 2019. Finalzinho de 2019, a gente ficou sabendo da contemplação. E aí, 2020, o ano teoricamente do lançamento e tal, ano da pandemia, e o livro, desde o começo, a ideia era mesmo falar sobre um pouco sobre a ansiedade e a sua relação com o sono, a relação com o íntimo do quarto, o processo ritualístico de dormir, muito mais do sono, como contraposição à vigília, por exemplo, do que o sonho dentro do sono, né? E aí veio a pandemia e eu estava nesse processo de finalizar os poemas, de juntar tudo que eu tinha escrito desde 2016. E aí eu me vi na casa dos meus pais, meu quarto de infância, um quarto que durante a adolescência tive várias crises de ansiedade, assim. Então foi basicamente uma reconciliação com eu escrever esses poemas, falando do processo pessoal, mas assim, eu conversando com amigos, conversando com familiares, vendo nas redes sociais, e mostrando os poemas também para alguns colegas, era muito nítido como existia uma identificação, porque não só na pandemia, mas cada um acho que já teve uma noite mal dormida, cada um já teve noites terríveis, noites em claro, e para mim, que sou uma pessoa meio ansiosa eu já venho, tenho essa relação com a ansiedade há um tempo, assim, é um tema muito caro, e até já ouvi comentários do tipo, nossa, seu livro veio no melhor momento, faz muito sentido com o que a gente está passando. E aí eu nunca sei se eu fico feliz de saber que, tipo, a literatura está aí para as pessoas se identificarem, ou triste do fato de que calhou tão bem esse momento, assim. Mas eu acho que a experiência da literatura, como o Fábio também disse, essa conexão ela é muito, muito importante, assim, seja com a prosa, seja com a poesia. E aí eu fiquei pensando muito na questão da crise de ansiedade e da crise social, né? E me veio um pouco na cabeça algumas leituras que eu fiz de curioso, assim, há um tempo atrás. E já vou adiantar que provavelmente a minha fala aqui não vai dar 20 minutos, acho que vai ser muito curtinho, assim.
Até trouxe alguns poemas que são muito caros a mim e talvez, se rolar, a gente pode até ler junto. Tem um autor, que é um filósofo político, que chama Vladimir Safato, da USP, se não me engano, e ele tem um livro que chama Circuito dos Afetos. E aí, nesse livro, ele vai entender, vai fazer uma investigação contemporânea da relação entre o indivíduo e o Estado. E aí, ele vai vir na esteira do pensamento da teoria dos afetos e do afeto de um outro autor, que é o Spinoza, que é um filósofo também. Um afeto, basicamente, como uma potência entre dois corpos que se relacionam e podem tanto afetar o outro como ser afetado pelo outro. E aí, nesse sentido, para o Safatli, ele vai falar da gestão política do medo pelo Estado. E aí ele vai falar que a relação entre Estado e indivíduo, o Estado, ele dá proteção para esse indivíduo, e esse indivíduo dá a sua liberdade e a sua posse de si mesmo para o Estado. E aí a gente pode pensar a posse de si mesmo porque, por exemplo, tem leis que regem o Estado e leis que regem a maneira como a gente age na sociedade. Então, são as leis que regem nossos corpos, em outra medida. E aí ele vai falar que quando o Estado faz essa troca com o indivíduo, na verdade, existe um benefício do Estado, porque ele tá controlando não só os corpos, ou a segurança desses corpos, mas controlando a identidade desses corpos também. Porque nessa troca, a parte mais importante no sistema capitalista, segundo o Safatli, é a posse de si mesmo, a posse do indivíduo. Então, quando o indivíduo não tem mais a sua posse, ele também não tem mais uma identidade. Ele também não tem mais o pertencimento do corpo dele mesmo. E aí é que ele vai usar isso como um ponto que aparentemente deveria ser negativo, como um ponto positivo para criar novas relações de existência política e social. Mas aqui vem essa retenção das identidades pelo Estado, né, que para mim acarretaria uma crise social e uma crise dos corpos, porque quando a gente fala de política, por exemplo, a gente sempre está falando de um corpo político. Então, política e corpo sempre são coisas que são muito intrincadas uma na outra, né? E aí, quando a gente não pode mais ter um corpo que é livre na sua identidade, em si mesmo, na posse de si mesmo, a gente tem, por exemplo, sintomas. O corpo apresenta sintomas do que está acontecendo, do que está errado, assim. E aí, por exemplo, um desses sintomas é a histeria, por exemplo, nas mulheres dos Estados Unidos, na primeira metade do século passado, que eram tidas como histéricas, ou antes disso também, né? Mas, na verdade, elas estavam sobre essa lei, essa regência de leis do Estado que controlava os seus corpos, e aí o corpo em si, ele falava, ele se manifestava de uma forma que era tida como histeria, mas aí também vem a ansiedade, assim. A ansiedade é essa voz, esse grito desse corpo que ele não tem mais a sua identidade, não tem mais a sua posse, ele já não se pertence a si mesmo, assim. E aí eu acho que, para mim, esse tema é muito caro, porque, particularmente, assim, demorou muito para eu entender que a ansiedade pode ser um sintoma de algo que não tá certo, não está coerente, que é muitas vezes nesse mundo que a gente vive de muitas demandas, como o Gabriel disse, né, muito positivista, existe isso da gente recalcar ou a gente asfixiar algumas vozes, aquilo que não tá legal, que não tá certo, e aí a gente acaba tendo ansiedade como um sintoma. E aí,
na literatura, quando eu comecei a me interessar por esse tema e tal, eu fui pesquisar sobre alguns livros, mas também procurar em outras leituras que eu tinha feito, e aí eu posso até apresentar alguns poeminhas aqui para falar sobre isso. E me veio muito na cabeça também da fala do Fábio alguns livros que mostram essa crise social e esse pacto rompido aí, que é, por exemplo, eu anotei aqui que é o Não Verás País Nenhum, por exemplo, do Inácio Loyola de Brandão, que é um livro asfixiante por si só, assim. E também um livro que é muito caro para mim, que chama A História, da Elsa Morante, que é uma autora de prosa italiana do século XX, que infelizmente está esgotado no Brasil. A gente tem algum outro livro, a Ilha de Arturo, que sai pela Carambaia, mas é um outro rolê. Então, Gabriel, fica a dica aí, tá? Para adquirir os direitos. Mas que vai falar, por exemplo, na história, a gente tem uma mãe que vive em Roma, na Segunda Guerra Mundial, e ela tem 2 filhos. E um desses filhos pequeno, que ele é basicamente uma criança recém-saída do berço, assim. Ele tem um problema que não dá para não é diagnosticado, assim. Tem alguma coisa errada com ele, que não se sabe o que é. O corpo dele manifesta sintomas que não se sabem explicar, não existem palavras para isso. E eles vivem no meio da Roma, que está totalmente destruída, existem aviões passando, que eles têm que se esconder de bombardeios, enfim. E aí existe isso que é a impossibilidade de falar, a impossibilidade de colocar em palavras aquilo que o corpo manifesta. E essa semana mesmo eu recebi um comentário de uma pessoa que leu o livro, ou ainda algo, e disse que eu consegui, nos poemas eles consegui colocar em palavras aquilo que essa pessoa não tinha conseguido colocar. E aí para mim é um choque, assim, porque eu sinto que a literatura ou a poesia em si, a gente sempre roda e sempre está orbitando algo que a gente não consegue falar o que é. A gente não consegue colocar em palavras. E eu acho que a poesia é essa tentativa assim, infinita, talvez, de colocar em palavras algo que não é possível. Porque algumas coisas não cabem em palavras, algumas coisas, elas são sintomáticas, elas são sintomas e elas têm que vir de outra forma. Um grito gutural, alguma coisa, assim. E aí eu queria mostrar dois poemas, na verdade, 3 poemas, na verdade, que eu gosto muito e que são muito caros para mim, e falam um pouco sobre a ansiedade, mas também os últimos que eu vou mostrar, que eu queria mostrar, vão falar sobre essa outra forma de se ouvir o corpo. Mas a gente chega lá. Será que eu consigo apresentar aqui? Acho que se tiver em PDF ou PowerPoint, Lucas, tranquilo. Geralmente PDF que é superstição minha, né? Eu acho que quando o projeto é em PDF vai travar menos do que PowerPoint, mas fique à vontade. Eu sou uma pessoa supersticiosa, pessoal. Apareceu para vocês? Vocês me falem, porque Está aparecendo. Isso, está aparecendo, perfeito. Então, alguns livros que para mim são muito caros, alguns autores que para mim são muito caros, e que também esbarram não só na ansiedade, na verdade confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de achar livros que também falem sobre a ansiedade e o sono, mas tem alguns livros que falam muito bem e para mim são referências que falam sobre a noite
e a insônia, um mal-estar à noite, noturno e tal, que é, por exemplo, o Liturgia da Matéria, do Paulo Henriques Brito, o Quase Todas as Noites, da Simone Brandes, que é autora desse poema que eu vou ler também, a Carla Diakov, que eu também vou mostrar, que ela tem uma outra relação, não é com a noite, mas é com ansiedade, depressão e tal, e eu gosto muito. E aí eu queria ler esse daqui, que não está no Quase Todas as Noites, está em Pastilhas Brancas, que chama Pastilhas Brancas o poema. Pastilhas Brancas. Dormi calma por 2 pastilhas brancas embalada, como quem não tem ocupada a alma por tudo que dói. Talvez, apartada de mim, minha dor tenha andado por aí perdida, ou tenha ficado o tempo todo aqui bem próxima, estendida sobre a cadeira, como se essas roupas que se despem na véspera e se vestem sem pudor no dia seguinte. Eu gosto muito desse poema e eu acho que diz muito para mim do que acontece no processo ritualístico do sono, né? Quando a gente passa o dia inteiro totalmente atolado por demandas, totalmente atolado por redes sociais, por a necessidade de fazer alguma coisa, de se sentir bem frente a tempos de crise, etc. e tal, e a gente para e vai deitar, e a gente está ali no escuro, a gente não como se a gente não tivesse mais o nosso corpo ali, né, no escuro, no breu total, assim. A gente só tem a nossa consciência. E como dormir em paz com isso, como você estar bem com você mesmo a partir desse momento, assim. E aí, gosto muito das soluções simples das pastilhas brancas, né? Esse é o lírico que dorme, calma, porque elas têm essas pastilhas brancas que tiram essa dor, e que, na verdade, é a dor que está relacionada com essa alma, né? Então, é uma coisa super funda. E é como se ela se despisse disso para vestir no dia seguinte, assim. É como se existisse um afeto aí dessa dor, dessa preocupação, e dessas questões que só são possíveis de serem desvinculadas por um fator externo, que são as pastilhas brancas. E sem elas, talvez não existisse um sono, por exemplo. Não existisse um sono calmo. E aí eu fico pensando que diz muito sobre a realidade que a gente vive. Assim, né? O Brasil é um dos países que mais tem problemas com sono, tem problemas relacionados ao ato de dormir, e são os países que mais se medicam com relação a isso, assim, mais medicados. E também é um dos países que mais tem uma população ansiosa. Não sei dados, eu não trouxe dados, mas assim, só jogar no Google, procura Brasil ansiedade, Brasil sono, Brasil medicamento de dormir, e aí vocês vão encontrar essa realidade, assim. E aí eu acho que às vezes a gente existe um certo até pudor de falar sobre isso na sociedade, porque nem tanto porque tá no ambiente do quarto, né, no ambiente privado, mas porque é um momento tão singular de uma pessoa com si mesma que é muito difícil a comunicação, é muito difícil a fala e é muito difícil externalizar isso que acontece, essa dor. E aí é muito mais fácil a gente medicar com pastilhas brancas, ou, por exemplo, o nosso próprio corpo falar através de uma dor de cabeça, através de uma enxaqueca, através, sei lá, de ombros tensos, cada um tem o seu sintoma. E aí eu queria, não sei se eu vou me estender muito, mas eu vou pular um poema e aí ir direto para uma outra autora que eu gosto muito, que é a Júlia de Souza, que escreveu o prefácio do livro.
E aí ela tem esse livro que chama As Durações da Casa, que vai falar, que é inclusive é um ótimo livro para se ler no momento de pandemia, que tá todo mundo em casa, então, tipo, cai muito bem com o tema o tempo que a gente está vivendo. Mas a questão que eu acho que, frente a uma crise social, frente a um corpo que perde uma identidade, frente a um corpo que não consegue falar aquilo que sente, qual que é o papel da poesia nesse tempo de crise, assim? Como o Raymond, o poema que o Gabriel trouxe também, muitos amigos com quem eu converso falam que eles não estão lendo nada, assim. E eu mesmo não consigo mais ler da forma como eu lia antes da pandemia, assim. Tem momentos de crise em que eu, sei lá, só quero ficar jogando Candy Crush, assim. E tem momentos em que eu tô devorando livros, porque é como se eu me sentisse vivo de novo, e aí eu entender que na literatura tá um certo escape, mas também tá uma certa identificação de coisas que não consigo dizer, de coisas que não consegue exprimir. E aí a falta das minhas palavras é encontrada nas palavras desse eu lírico, assim, desse autor. Enfim, vou descer aqui. E aí são 2 tercetos das durações da casa. O primeiro é assim: parar de fumar apenas para aprender a ter as mãos. E o segundo, perder a voz para continuar tendo um corpo. E aí, eu acho sensacional como em 3 linhas você tem essa inversão, ou você... É quase como uma inversão, quase como subverter uma lógica, né? Você para de fumar para você ter as mãos, e não para você ter saúde, não para você ter dentes bonitos. Você vai aprender a ter as mãos de novo, você vai aprender a entender o que fazer com elas, porque quase existe isso, né, de você não sabe o que fazer, então você fuma, assim, socialmente, na balada, por exemplo. E aí esse outro de perder a voz para continuar tendo um corpo, quase, eu fico imaginando que pode vir no sentido de você gritar até perder a voz, e depois você fazer as pazes com o seu corpo, porque você entra num estado quase quase um nirvana, assim, né? Catatônico, assim, e você percebe ali a sua existência novamente. Como perder a voz, a impossibilidade de falar e a impossibilidade de expressar aquilo que você está sentindo. E aí você tem noção de que você tem um corpo ali, que existe alguma coisa errada, existe alguma coisa que não está funcionando, não está saindo, e aí você precisa lembrar que você tem esse corpo, e aí você tem que, a partir disso, ir para algum outro lugar, ir para um outro ponto para você sair desse estado. E, enfim, outros poemas da Júlia de Souza que eu recomendo muito, que são muito bons. Acho que vale a pena a leitura. E só para concluir essa fala super breve, para mim, eu acho que é muito importante nos tempos de crise social ou crise de ansiedade escutar, eu acho. Porque acho que quando a gente está muito nessa onda do que fazer, de demandas e várias coisas e várias informações, a gente não entende que não só poesia inicialmente vem da escuta, né? Vem da fala, vem do canto, mas também vem dessa interação com o outro, que é a escuta,
como também o próprio corpo político, o corpo fisiológico, a relação tem que vir da escuta, primeiro, assim. E aí depois, a partir disso, em que a gente sai desse estado de crise, que a gente consegue manejar essa ansiedade, assim. Vou parar a partilha para ver vocês e ter certeza que vocês não estão dormindo, não entendendo nada do que eu falei. Lucas, obrigado pela fala. Só ler alguns comentários aqui. O Breno comenta: é raro encontrar alguém que diz que dorme bem, realmente. Sobre a sua fala, eu compartilhei uma notícia, né, Lucas, da OMS, Brasil, país mais ansioso do mundo. A Júlia comenta que tem dificuldade nas leituras também. Eu também faço, ou tanto pelas ansiedades quanto pelo trabalho, tem sido complicado. Eu tenho muita dificuldade em me concentrar durante a leitura. A Daniela comenta aqui. De fato, isso acho que é um sentimento geral, sim. Acredito que o escutar é um ato certeiro, ouvir é necessário, principalmente nas relações humanas, entender o que se passa com o próximo. Júlia, por favor, pode falar, fica à vontade. Daí, só um último comentário, antes da fala da Júlia. Daí a gente vai para a fala da Maíra. Eu agradeço do fundo do coração a presença de vocês, o pessoal, tanto de vocês que estão participando, quanto dos ministrantes, da ministrante. A gente vive também uma saturação de telas nesse mundo, né? É WhatsApp, é trabalho. Claro, que tem o privilégio do trabalho remoto, que já é complicado, né? Agora, em um contexto em que o espaço virtual, ele muitas vezes é agressivo, ele aumenta a pressão, eu fico feliz que a gente possa aqui, apesar de tudo, trocar experiências, e sou muito grato a isso, tá bom? Júlia, diga lá, querida, por favor, fica à vontade. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Boa noite, todo mundo. Gostei muito da fala dos dois, na verdade, né, do Fábio e do Lucas, mas eu particularmente me identifiquei muito com a fala do Lucas e com a apresentação sobre o livro dele, e a apresentação, né, sobre tudo, porque eu, graças a Deus, aí tô no último ano disso, me formando em ciências sociais, e eu tô terminando minha pesquisa, que é exatamente sobre corpo. E, na verdade, meu trabalho é na sociologia do trabalho, e eu tô pesquisando corpos dos trabalhadores de iFood, né? E eu gostei muito, assim, da fala do Lucas, porque eu acho que é isso, assim, né? A gente tem essa questão de enxergar o corpo totalmente separado, né, da mente. Nossa sociedade evoluiu para uma sociedade da mente, né? Então, eu participei de um curso do Paulo Pimenta sobre Rousseau. Então, assim, né, 1800, a gente tem aí Rousseau, 1800, nossa, acho que errei a data, enfim. A gente tem aí Rousseau falando sobre trabalhos manuais, e como isso não era valorizado. Então, a gente tem toda essa transformação da sociedade do manual para o hipermental, né? A gente está na era do hipermental, né? A internet virou um único pensamento também, que a gente se sente cobrado, a criticidade perdeu espaço ao mesmo tempo, né? E o nosso corpo, obviamente, sente, porque o corpo não é desconectado, né? Da, é, da mente, né? O nosso corpo está inteiramente conectado. E, enfim, gostei muito que, além do fato de eu sentir totalmente, né? Isso que você falou, essa coisa da insônia, e dos remédios para dormir, que inclusive tomo, e não tenho capacidade de ler mais, assim, na pandemia, textos que eu gostaria, por exemplo, né? Não textos que a gente se sente obrigada a produzir, né? Que foi a fala do Gabriel no começo, e que ultimamente eu me dei o desconto de não produzir mais, né? No dia que a gente bateu um dos primeiros recordes, eu falei, cara, não tem condição, eu vou produzir no tempo que eu conseguir, e é isso. Mas a gente perdeu as poucas coisas que a gente tinha, né? Como ser formado o próprio eu, né? Como
que é o que o Gabriel falou, né? O burnout é a queima do eu. E a gente literalmente queimou o eu, né? A gente não consegue ler, a gente não sai de casa, a gente não faz mais nada. E, enfim, queria compartilhar isso porque o meu tema é exatamente esse, né? É um tema que eu já me interessava bastante, a precarização do trabalho e a uberização do trabalho. Mas a pandemia me fez rumar para um outro campo, que foi o corpo desse trabalhador. Exatamente porque não é um corpo percebido, né? Além de ser um corpo invisível, ninguém relata o que esse corpo está passando, porque eu acho que o corpo é a melhor maneira que um sociólogo tem de enxergar as mazelas sociais, assim. Você olha para o corpo, você consegue entender o que está acontecendo, assim, no mundo. E principalmente na pandemia, né? Eu acho que dá uma militada aqui no meu trabalho. A gente enxergar o trabalhador como o corpo que pode ficar aí fora, né? No risco. Para eu me proteger em casa, eu peço delivery. Enfim. Gostei muito, muito, muito. Eu acho que foi isso. Queria dizer isso, assim. Me fez pensar bastante coisas que eu posso trazer também, né, pro meu trabalho. Enfim, foi muito gostoso. Acho que a arte e a sociologia sempre andaram juntas, ainda bem. Júlia, obrigado pela sua fala, fico honrado. Pessoal, a gente passou um pouquinho do tempo aqui, né? Deu 1h30 às 8h35, então vai acabar agora a brincadeira, pelo amor de Deus. Enfim, agradeço a presença de vocês e continuando, eu vou passar a palavra para a poeta Maíra. Maíra, você me ouve que a sua tela, para mim, querida, está dando que você está travada, que a sua imagem está travada. Eu te escuto, você me escuta? Beleza, agora voltou. Eu acho que tinha Tá. sido... Maíra, pessoal, a Maíra, né, tem trabalhos bastante interessantes. Essa última fala do Lucas... Bom, deixa eu organizar minha frase, né, antes de passar a palavra para a Maíra. Já estou meio confuso inteiro aqui. Pessoal, se eu esqueci o comentário de alguém no chat aqui, por favor, reforce, se sentirem à vontade. A Daniela comenta sobre a questão das redes sociais. De fato, as redes sociais têm um papel importante nos índices de ansiedade, segundo alguns pesquisadores, né? Leandro comenta da sensação de improdutividade de criar e também da procurar esperar uma leitura tão rápida que seja, como se não bastasse, não acabasse. Mais à frente, eu tinha esquecido um comentário do Aladim, mais anteriormente, que a interseccionalidade é importante, ele comenta, e a Júlia, se eu não me engano, não a Júlia, que acabou de falar, mas a Júlia tinha comentado sobre a questão do trabalho da mulher não remunerado ter perdurado por muito mais tempo, né? Se eu esqueci algum outro comentário. E, por fim, Maíra, em primeiro lugar, obrigado a todos vocês também pela paciência. A Maíra Dalfis Terres, autora do livro dos Outros, um belíssimo livro. Essa última fala do Lucas foi uma fala sobre escutar, né? Uma pulsão uma moção de escuta. Eu tenho a impressão, Maíra, quando eu leio o seu livro, e aqui é uma impressão mesmo, a gente já falou mais ou menos sobre isso em outros eventos, mas o livro da Maíra, pessoal, esses últimos poemas da Maíra, são poemas que criam muitos labirintos, são poemas bastante delicados na sonoridade, embora às vezes fortes, impactantes na temática, mas são poemas que criam labirintos e jogos de leitura e de referência, uma coisa meio Jorge Luiz Borges, só que de outra maneira. Então, ela começa a falar lá sobre os diários da Tsvetaeva, sobre as leituras dela do Piglia, e as vozes que falam na poética da Maíra, não sei se ela concorda comigo, né, por isso que eu estou falando isso, mas você também não precisa restringir sua fala a isso, viu, Maíra? Fica à vontade. As vozes que a Maíra cria, às vezes me dão a impressão de uma frase que eu nunca esqueci do Gustavo Flaubert, no Educação Sentimental, que ele dizia o seguinte: refugiar-se e perder-se nas ideias alheias é a única forma de não sofrer.
o seu livro que fala de sofrimento também, Maíra, mas até que ponto você acha que o seu livro, nessa mobilização de escuta, de leituras de outros autores, nesse, no bom sentido, perder-se em referências, usando o melhor sentido do perder-se nesse labirinto, até que ponto você acha que esse tipo de leitura que você propõe é uma forma no sentido de coragem, de fuga corajosa de tudo o que nos massacra em termos de símbolos, de signos, de informações, de ameaças, de agouros nesse momento. Você acha que a leitura que você propõe, que fala de leitura, falar de leitura na literatura, é uma forma de fugir da crise, uma forma de fugir corajosamente, não como uma mera evasão, mas da crise de ansiedade contemporânea? Boa noite a todos e todas. Primeiro, obrigada, Gabriel, pelo convite. E é um prazer conhecer o Lucas e o Fábio, que eu já vi o livro circulando aí, mas eu não os conhecia. Assim, e boa noite a todos e todas. Então, Gabriel, assim, quando você me chamou, o que eu pensei foi realmente falar da leitura, e a leitura como um espaço de resistência e um espaço contra as crises sociais. Então, quando você me pergunta sobre o livro, escrever e ler, tenho entendido que é criar um espaço e um lugar onde nos encontramos remando contra uma crise social que pode ser constante. As crises mudam de nome, talvez. E são piores ou menos piores. Então, o livro ter feito esse livro ter conseguido criar esse lugar e esse espaço. E uma coisa que eu separei para poder falar, e que tem muito a ver com a fala do Lucas também, porque fala muito de corpo, e eu pensei nessa ideia do corpo, mas peguei uma ideia de Barthes que fala que é necessário esquecer o corpo histórico. E é necessário abandonar esse corpo histórico, sabendo que estamos numa ilusão, ter a lucidez suficiente para poder reconhecer que é uma ilusão, esse abandono do corpo histórico, mas que nessa ilusão nós sim estamos presentes com corpos contemporâneos a nós e que são mais jovens. E acho que ciente dessa ilusão, porque não há nada mais real do que o corpo, e esse real é irrepresentável, ele é irrepresentável na linguagem, ele é irrepresentável como símbolo, se a gente pegar essa ideia do real. Então, esse abandono de um corpo histórico, ver esse corpo que é e que absorve as crises sociais, que de certa forma é necessário abandoná-lo e esquecê-lo, eu acho que nos permite escrever um livro, que nos permite ler e ter o prazer da leitura. A leitura como prazer, não a leitura como crescimento humano ou virtudes, puxando mais algo para um moralista, não, a leitura como prazer, como direito a ter um prazer, a direito a se divertir. E esse direito nós sabemos que nós não temos, esse direito à leitura. Não temos esse direito a escolher se eu quero ter esse prazer da leitura ou não. Alguns não têm essa opção desse direito de poder criar esse espaço. São simplesmente tragados e sugados pelas crises sociais. São corpos que são sugados e tragados. Alguns de nós, temos o privilégio de criar um lugar, de criar um espaço, de criar o livro dos outros, de criar o ruído branco, do Lucas poder criar o livro dele. Nesse momento, estamos na ilusão de que abandonamos o corpo histórico, que é inabandonável, né? Mas caímos nessa ilusão e, por sorte, a gente cai nessa ilusão, nessas alegrias, na alegria de estar aqui, de poder compartilhar e poder falar disso, poder falar de leitura,
É muito prazeroso isso, esse prazer, esse direito ao prazer. Bom, não sei se respondi sua pergunta. E uma outra coisa também é a linguagem também, a linguagem literária permite a quebra e o rompimento e a dissolução dos poderes próprios da linguagem. Mas a literatura consegue romper com esse outro poder, que é o discurso político, que é o discurso social, que é o discurso da academia, que é a linguagem científica, né? A linguagem científica, a linguagem política, a linguagem acadêmica, a linguagem sociológica, todas essas linguagens nos impõem poder. A literatura é realmente revolucionária nesse sentido, porque ela rompe com esses poderes, ela quebra. Nada é o que é na literatura, como sabemos todos. Então, o livro dos outros, ele é esse espaço, é conseguir ter esse espaço ilusório, por sorte, ainda bem. Maíra, pelo menos, não estou sendo laudatório aqui, pelo menos para mim, você respondeu perfeitamente, achei, inclusive, muito bonita a sua fala, e fiquem à vontade aí, pessoal, para vocês fazerem colocação. Eu vou, tem elogios aos seus poemas aqui no chat, Maíra, eu tô vendo, o pessoal está compartilhando leituras também. Pessoal, quem tiver questões para a Maíra, fica à vontade, para o Fábio, para o Lucas. Para mim, eu só vou dizer uma coisa, eu não posso entrar em modos mais-valia e explorar os ministrantes aqui do curso, a gente já excedeu o tempo. Lucas, Maíra, Fábio, caso vocês precisem sair, fiquem à vontade, eu continuo aqui com o pessoal, beleza? Fiquem à vontade, eu agradeço muito de coração. Dedico, como eu fiz em relação à primeira oficina, né, pessoal? Essas oficinas eu dedico ao poeta Carvalho Júnior, à senhora Deli Bombardi, mãe da poeta Clarissa Macedo, que participaria aqui conosco hoje, que foram vítimas da Covid-19, e a todas as brasileiras, brasileiros que foram mortos por essa doença, né? Fica aqui o meu profundo lamento e o desejo de que a gente sobreviva a isso, que a gente se cuide e que mantenha na memória todas essas pessoas e mantenha a memória contra as pessoas que causaram todo esse morticínio. Uma memória para sempre nesse sentido. Como diria a Mercedes Sosa, né? Se um traidor puede más que unos cuantos, que esses quantos não lo olvidem facilmente. Então, acho que é o meu desejo aqui, né? Protestar contra o massacre que ocorre no Brasil. Então, pessoal, fiquem, olha só, a Riviane tinha levantado a mão. Maíra, pode ler um poema, por favor? Desculpa. Fica à vontade também para falar mais, viu, Maíra? Eu só vou ter que desligar a câmera rapidinho, mas eu não quero perder sua leitura, mas pode começar. Só antes de você ler, meu bem, com licença. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta diretamente para a Maíra, ou para um dos autores? Fábio, Lucas, não se intimidem aí. Eu fiquei com uma dúvida em relação à fala do Lucas. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, para mim, se encaixou perfeitamente a fala do Fábio, depois quando o Lucas e da Maíra, foi uma coisa que foi se encaixando conforme eles foram falando. E o que o Lucas falou foi muito importante para mim, porque tanto porque eu me identifico muito com a questão da ansiedade, e também porque isso é um tema que está sendo abordado no meu curso. Eu curso letras, e na disciplina de literatura nacional 5, a gente está abordando muito uma questão, um projeto que a minha professora desenvolveu, que é a literatura fora da caixa, e ela tem levado para a gente questões da importância da literatura na pandemia, e também como que a literatura está sofrendo isso na pandemia, na literatura brasileira. Então, o título
da oficina foi, assim, genial. Eu passei a semana toda esperando pelo dia de hoje, porque eu fiquei muito curiosa em saber o que é que ia ser acrescentado. E o Lucas, ele abordou perfeitamente isso, porque ele abordou os dois lados, que é o lado de quem sofre com ansiedade e outros transtornos, colocar isso para fora, através de palavras, botar o seu sentimento para fora, né? E também o lado de quem está lendo, da identificação. Não só da identificação de quem lê, mas também do escape. Então, isso foi maravilhoso, você acrescentou muito. E quando você estava falando, Lucas, sobre a identificação, falou de obras, e também mencionou uma pessoa que falou que se identificava muito com o que você escrevia, que você descrevia em palavras o que ela não conseguia descrever. Você mencionou 2 vezes uma expressão caro. Tipo, esse livro foi muito caro para mim, é muito caro para mim. Esse poema que eu escrevi foi muito caro para mim. Eu fiquei com a dúvida em saber a conotação dessa expressão. Se for uma conotação positiva ou negativa. Tá. Só, Lucas, desculpa antes de você responder, um último recadozinho. A Maíra vai fazer as leituras na sequência, Lucas vai responder, depois o Lucas responde agora, porque a pergunta está recente, depois a Maíra faz as leituras. E, pessoal, nossa, passou deu um barulhinho aqui. Quem divulgou os trabalhos, por exemplo, o Robson, no começo da oficina, sentia vontade para colocar de novo no chat, porque teve gente que entrou depois, podem ir colocando aí, beleza? Então, Lucas responde, Maíra faz as leituras desses lindos poemas do Livro dos Outros, e Riviane, muito obrigado pela gentileza, pelas suas palavras, são muito importantes para mim, e de gentileza a gente nunca esquece, né? Obrigado mesmo do coração. Eu só vou ter que sair rapidinho enquanto o Lucas responde, já volto. Riviane, obrigado pelo comentário mesmo. Eu uso o termo caro no sentido de precioso, assim, algo que é muito querido, muito precioso e é algo que eu tenho muito perto do coração. E aí é caro no sentido de uma riqueza para mim, mas é uma riqueza simbólica mesmo. Entendi, obrigada. Bom, o Gabriel não está para mediar, então acho que sou eu que posso. Vou ler um poema. Publicado postumamente em 1981, após sua leitura, fui tomada por atitudes simpáticas. Abri as janelas no inverno, indecisa em animais e plantas, vesti outra em mim mesma. Primeiro, respirei ar de labradora matinal. Depois, como o bicho da seda em ciclos, varri bruma dos olhos, como se insetos em ciclos tivessem relação com o olhar diante da vida. Após a leitura desse livro, esclareci a relação corpo e leitura e verifiquei. Ao ler, os olhos se mexem mais do que todo o resto no corpo. Isso é inquietante. A redução do movimento ao mínimo e outros movimentos no invisível, como em animais e plantas. Após a leitura, instiguei o vizinho e seu cachorro a fazerem o mesmo com suas vidas. Quer dizer, pisar o mundo alegremente. O cachorro é assim. Mas você, disse ao meu vizinho, você deve alegrar-se melhor, antes que a crise econômica fale por nós. E isso não preciso dizer ao seu cachorro. É urgente estar um pouco mais como bárbaros, ser menos civilizado, como ler um livro póstumo, tentar olfato de animal e paciência de sericultor para fertilizar ciclos na primavera. Obrigada. Eu que agradeço, Maíra. Eu conheci a obra da Maíra pelo livro O Quarto que Fala, da editora Urutau.
livro que eu admiro muito, né? Então, pessoal, olha, então aqui, avançando, recuando um pouquinho no chat. Bom, esses ruídos têm muito a ver sobre coisas que a gente discutiu hoje, né? Sobre a fala da Júlia, também a fala da Maíra. Breno comenta, Fábio, me interessei muito por sua fala e referências, principalmente a parte sobre território e cidade. Se for ministrar outro curso, por favor, se puder, anuncie. Ó, Breno, o Instagram do Fábio eu coloquei aqui. Fábio, coloca de novo o seu Instagram, por favor. Quem sentir a vontade, quem seja ministrante, seja participante. Quem sentir a vontade para colocar Instagram, Face, e-mail, o Robson que compartilhou aqui o trabalho dele, trabalho importante que veio com o Aldir Blanc também, foi isso, pela Aldir Blanc Diamantina, Escrevências do Axé, deixa o endereço dele. A Daniela, obrigado pelos comentários, certo? Então, pessoal, olha, fico honrado pela presença. Eu vou encerrar aqui a gravação. Enquanto o pessoal vai saindo, eu fico um pouquinho na sala ainda, se alguém quiser fazer mais um comentário. Alguém pode me interromper se quiser fazer um último comentário aí também. Mais uma vez, agradeço a vocês terem estado presentes nesta oficina, segunda oficina da Ofício Terrestres Edições, crise de ansiedade e crise social na literatura brasileira. Estava aqui confundido com o nome da primeira. Agradeço mais uma vez a confiança da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campinas, que possibilitou esse projeto. Agradeço de coração a todos vocês que se inscreveram e estiveram aqui com a gente nessa sexta-noite, fazendo ressoar um afeto de esperança no meu coração aqui. Maíra Vasconcelos, muito obrigado. Esperamos, né, finalmente, nos conhecermos pessoalmente depois dessa pandemia, né? Eu quero um autógrafo do seu no livro dos outros. Admiro demais sua obra, o Cássio já tem aí. Então, são autógrafos que eu gostaria, sim. Lucas, já sou um dos seus leitores também. E Fábio, sempre um escritor a que eu recorro desde o Gelo dos Destroyers ali, o primeiro livro de poemas dele. Muito obrigado a vocês pela paciência, pessoal que assistiu, perguntou, participou, pessoal que ficou quietinho também, mas obrigado mesmo, certo? Vou interromper a gravação aqui e fiquem à vontade para colocar as suas referências, para se despedir, para sair, fiquem à vontade, mas eu continuo um pouquinho aqui. Eu só vou liberar meus ministrantes, porque já tiveram Fábio, Lucas e Maíra, um beijo, um abraço para vocês, do fundo do coração, obrigado, viu? Vou interromper a gravação.